Então, se você pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, em tese, o departamento jurídico do Banco do Brasil ele é o responsável por validar a compra de uma cessão de direitos creditórios, por exemplo. Né? Então, essa validação, ela é o que vai conferir ao pessoal do administrativo negocial o poder e a legitimação, inclusive, para consolidar a operação de cessão de direitos. Porém, se essa operação ela for cedida por valor inferior àquele que deveria, a precificação da valoração dela não é uma competência do jurídico. Seria do pessoal que faz o cálculo de liquidação daquela operação. Se houver ali nessa precificação um valor inferior àquele que a regra determina e você fizer a venda do ativo, você vai estar, além de cometendo crime de fraude contra o sistema financeiro, você vai estar lesando a própria União, que é a sócia majoritária do banco, inclusive aqueles 49% que são investidores do banco, por exemplo. Então é uma determinação, uma deliberação para o fechamento de negócio que envolve toda a cadeia operacional do banco. Até porque quem vai assinar a venda pode incidir algum tipo de crime, por exemplo. Né? Ao contrário disso, se a precificação for feita de forma correta, esse risco ele é extinto, porque a cessão ela só não pode ser feita se no contrato tiver expressamente escrito que o devedor não concorda com a cessão desse direito para um terceiro. Isso nunca vai acontecer dentro do sistema financeiro, porque a regra é que a cessão aconteça. Nesses tipos de recurso que a gente está falando de fomento à agricultura, de política social, que eles foram cedidos aí nos últimos anos, eles têm um regramento mais rígido, inclusive para a cessão. Por quê? Porque o recurso, vamos pegar como exemplo um FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. O FCO ele é exclusivamente público, certo? O FCO, quando a instituição financeira vai conceder um abatimento ao devedor, ele é originário de lei, certo? Para essa pessoa tomar esse financiamento, ela vai ter que enquadrar dentro de um projeto, de uma especificação. Ele tem que ser, se for na área rural, pode ser na industrial, se for na rural, ele tem que ser produtor rural. Acho que é o artigo 187 da Constituição Federal define lá a questão do produtor rural. Ele tem que atender, muitas vezes, projetos, comprovação de área, e ele tem uma política em cima desses recursos, não só do FCO, ou pode ser algum outro fundo com taxa de juros subsidiada, especial para aquela produção. Pois bem, se isso acontece porque você tem um recurso direcionado de forma personalíssima ao produtor rural, você não pode dar ou ceder esse direito produtor rural a outra instituição financeira. Por exemplo, então, tivemos operações analisadas e temos casos concretos em andamento aonde a cessão de direitos creditórios ela foi realizada por uma instituição financeira terceira, primeiro, abaixo do valor mínimo de cessão, coisa que, além de ser fraude contra o sistema financeiro, jamais o próprio devedor teve essa condição de honrar, porque nunca foi lhe dada. Segundo, recursos da União. Aí fica a pergunta, como que você cede um recurso da União, por exemplo, que é precificado numa restituição mínima para a União de 6 milhões por 2 milhões e 300? Quando
15, 20 meses depois, o terceiro cessionário, adquirente desse recurso de 2.300.000, exige do devedor principal, o produtor rural, 26 milhões. 25 milhões. Entende? Então, há uma questão na precificação que a gente tem que dividir ela. Na precificação, em falando de crédito rural, na precificação daquele sujeito que não teve a oportunidade, que a precificação foi fraudulenta, por exemplo, porque se ela alcançar o limite mínimo de restituição, não vai ter nenhum problema em ser feita a cessão, e a precificação que é feita para o investidor. Eu quero adquirir uma cessão de direito creditório para fazer a aquisição de algum bem ou buscar ter um lucro com isso. Então, quando você pega uma cessão, primeiro você verifica, no caso de cessão de direitos creditórios imobiliários rurais, primeiro você verifica o preço da cessão, se ele está ok, se os requisitos contratuais e processuais estão ok. Por exemplo, é verificado se houve o que influencia no preço, em alguns casos, é verificado se já houve a defesa do devedor, se já teve embargo, se já tem julgamento, é feita uma estimativa do processo que tramitou de despesa processual, riscos de sucumbência. E aí, então, você, munido de certeza que não irá incorrer em algum problema criminal, inclusive, ou contra o sistema financeiro, você faz essa aquisição com garantia. O que se vê no mercado, se nós pegarmos esse exemplo prático, por exemplo, aonde o sujeito que teve a operação cedida, em pouco mais de entre 15 e 20 meses, ele pagou ao novo credor mais de 10 vezes o valor que foi investido pelo novo credor. Primeiro, o valor não deveria ser aquele, deveria ser o valor correto. Ou seja, esse novo credor ele absorveu toda a lucratividade da operação e mais um pouco ainda. E segundo, jamais foi oportunizado ao devedor, no caso do produtor rural, em fazer a liquidação pelo mesmo valor do investidor terceiro. Essa operação que nós estamos falando de cessão de direitos creditórios, onde ela teve uma abrangência em operações com recursos originários de políticas sociais, de financiamento, né, de recurso público também. Essas operações, elas foram cedidas e são cedidas para instituições financeiras, menores, maiores, FDICs, de todos os tipos, para terceiro, inclusive, pode ser. Porém, nos grandes fundos, o recurso que rentabiliza, o recurso de aquisição disso aí, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele vem de fora do Brasil, da Europa, Estados Unidos, investidores que colocam os seus recursos num fundo e rentabilizam 30%, 35% ou mais ao ano. Quando você para entender o porquê que isso é interessante como investimento, você vê que as margens, mesmo que fazendo aquisição na regra, são largas. Você consegue rentabilizar 200%, mesmo pela regra. Agora, esses investidores estrangeiros que investem nesses fundos para aquisição de cessão de direitos, de operações financeiras
de fomento de política social à agricultura, que são adquiridas por valores inferiores ao que deveriam, causando um prejuízo para a própria União e a própria instituição financeira. Não vou falar que estão fomentando um crime, mas estão fomentando uma operação irregular, que deve ser olhada pelos olhos das autoridades competentes, dos agentes fiscalizadores. Porque se você concede a um especulador as garantias constitucionais de uma determinada categoria tão importante, que é o produtor rural, responsável por alimentar o Brasil e o mundo, e o produtor rural não só aqui, mas em todo lugar do mundo, é o mesmo produtor rural, é o que produz. Então, alguma coisa, alguém está lucrando além do que deveria. Veja bem, eu acho que eu tenho certeza que a cessão feita pela liquidação de regra, ela é perfeitamente válida, não há discussão. Agora, a aquisição de direitos de produtores rurais de forma especulativa, de forma que, além do produtor rural, que muitos tiveram problema de saúde, muitos perderam as propriedades, muitos morreram, muitos tiveram câncer. De tanto estresse em relação a isso aí, esse lucro ele vai embora do Brasil para essas mãos estrangeiras que investem aqui. É uma coisa que a gente tem que pensar, porque ao primeiro momento você olha e não enxerga. A seção, o 286, o 298, ela diz que ela é possível. Tem a resolução normativa 2686 do Banco Central que diz que é possível. Eu peguei o exemplo do modelo da seção do Bruno. Ela é ok. Mas a do Gabriel não é. A do Marco não é. E eu tenho certeza absoluta que nunca foi propiciado ao devedor a garantia da liquidação e muitas vezes garantia constitucional da liquidação da operação pelo valor de cessão para o fundo especulador com dinheiro estrangeiro. Quem paga a conta é o produtor rural.